Bem-vindos ao Fronteiras de Impacto, o podcast da Coalizão pelo Impacto. Existe um provérbio africano que diz que é necessário uma aldeia para educar uma criança. No caso dos negócios de impacto, é a mesma coisa. A gente precisa de uma aldeia, de um ecossistema de apoio, para que eles cresçam e consigam ter vida própria. No Brasil, existem mapeados em torno de 1.300 negócios de impacto. E mais de 50% deles, segundo a Pipe Social, já passaram por algum processo de aceleração. Isso só mostra que é necessário que os negócios de impacto tenham uma estrutura e organizações que deem esse apoio para que eles consigam sobreviver. E para conversar sobre a força dessas conexões, estão aqui 3 mulheres incríveis para conversar com a gente no primeiro episódio do podcast Fronteiras de Impacto. A primeira delas é a Ana Paula Cunha, que é da Casa Hacker de Campinas, São Paulo. Também está aqui com a gente a Catiane dos Santos, que é do Sebrae de Paraná e que atua no escritório de Paranaguá, que fica no litoral paranaense, e também a Jana Borg, que é da Casa 7 de Belém, no Pará. Todas elas representam organizações que receberam financiamento por edital da Coalizão pelo Impacto, uma iniciativa que reúne 11 organizações de apoio a negócios de impacto e que atua em 6 cidades: Belém, Brasília, Campinas, Fortaleza, Paranaguá e Porto Alegre. Mulheres, muito bem-vindas e obrigada por estarem aqui. Obrigada, Ludmila. Bom, eu queria começar perguntando para vocês sobre a realidade da localidade de vocês, das cidades onde vocês atuam. A gente sempre trabalha com várias dimensões quando a gente fala de negócios de impacto. A gente tem os financiadores, a gente tem as organizações estruturantes, a gente tem os dinamizadores, que é o caso das organizações onde vocês trabalham. No caso da cidade de vocês, esses atores estão sensibilizados? Essas conexões já estão consolidadas? Pode começar falando, Catiane. Muito bem, Ludmila. Então, primeiro, muito obrigada, pela oportunidade, pelo convite. Eu acho que é muito bacana a gente poder falar um pouquinho da realidade do local onde nós atuamos. E Paranaguá tem uma peculiaridade muito grande, porque a gente percebeu assim que negócios de impacto socioambientais ainda não era uma pauta conhecida pela sociedade. E isso começou a ser bastante desafiador já para começar o projeto lá em Paranaguá. E nós tínhamos alguns trabalhos ali que nós realizávamos a partir do Sistema Regional de Inovação, que é uma pauta que o Sebrae alavanca desde 2019. Então, nós já tínhamos alguma familiaridade com o que a gente se chamou de dinamizadores, nós chamamos de stakeholders, e no final de contas são os atores locais, que fazem a máquina funcionar. E Paranaguá a gente já tinha uma proximidade com as academias, com o poder público, com as empresas de grande porte. Então, isso de uma certa forma facilitou a pauta. A pauta de negócios de impacto, mas você identificar esses negócios de impacto na sociedade, eu acho que é o maior desafio. A sociedade ainda não se percebe em negócios de impacto. Jana, como é que é em Belém? Você vê essa mesma estrutura que a desculpa, eu acabei de esquecer seu nome, Catiane apresentou, pelo menos desse encontro aí de organizações que já se conhecem? Bom, em Belém do Pará, em específico, as organizações se conhecem, a gente consegue entender o que cada uma faz, qual o papel que cada uma precisa desenvolver, exercer dentro do ecossistema, mas a gente ainda tem um caminho aí, Ludmila, de fortalecimento dessas conexões, de fortalecimento das pautas, porque, às vezes, o que acontece? Há um trabalho isolado. Então, se eu trabalho com empreendedorismo feminino, aí uma outra instituição trabalha com empreendedorismo feminino, aí uma terceira trabalha e
qual será o que você efetivamente faz? Qual etapa desse negócio você está atuando que eu consiga também apoiar ou que a gente consiga montar um ciclo para o fortalecimento efetivo desse negócio? Então, a mesma coisa vai agora para a questão dos negócios de impacto, em que a gente começa a entender esse conceito, que tem muito a ver com a biodiversidade, com a sociobiodiversidade. Estou falando da Amazônia, né? Eu estou falando também de uma Amazônia urbana, mas também essa Amazônia da floresta. Então, que letramento é esse necessário para que a sociedade e os empreendedores e as pessoas que atuam nesses territórios se reconheçam como partículas, né, atuantes dos negócios de impacto? Então, há um caminho para ser percorrido ainda. Entendi. E no seu caso, Ana, como é que você enxerga o ecossistema em Campinas? Em Campinas, né? Então, a gente vê, né, como cada cidade tem a sua particularidade, a sua especificidade, o quanto que a gente pode aprender, né, com as outras experiências. Porque Campinas, assim, a gente está falando de uma cidade que, embora não seja uma capital, ela tem dimensões metropolitanas, né? Campinas, a gente está aí com mais de 1.200.000 habitantes. E ela tem uma parte de um ecossistema que funciona muito bem, que é o ambiente das universidades, o ambiente de inovação, né? A gente tem aí uma das principais, o CIDES, que é uma das principais estruturas, né, do país para pesquisa, né? O complexo está lá em Campinas, então existe um forte olhar, né, para negócios de impacto nesse universo das startups, né? Nesse universo. Só que quando a gente fala de negócios de impacto social, a gente está falando de um guarda-chuva imenso. Muda um pouco, né? de figura, então, né? Então, negócios de impacto social, você tem lá, né, o ambiente de startup, o ambiente daquelas de inovação social, né, mas a gente está falando também dos negócios potencialmente de impacto das nossas periferias, que, por exemplo, não se comunicam com esse outro ambiente, né? Então, a gente tem um eixo de desenvolvimento e um território enorme que não é olhado, né? Então, muita gente discute isso, né? Qual que é o impacto na cidade para além do eixo, né? Que é inovação para além do eixo da pesquisa, o eixo desse desenvolvimento todo, né? Então, a gente vive na cidade dois extremos, no meu entendimento, né? A gente vive dois extremos muito grandes, né? Por isso, essa coisa de começar a olhar para essas conexões, né? Porque eu acho que tem um lugar que é muito maduro e um lugar que está muito imaturo ainda. E isso é muito legal, Lu, porque a gente vai numa questão da inovação e da tecnologia social, né? Como que a universidade, os institutos de pesquisa desenvolvem isso, aprimoram esse olhar para a inovação e tecnologia social que efetivamente vai impactar no território, nessa floresta, nessa periferia. Então, essa conversa precisa ter, né? Exatamente, era justamente sobre isso que eu queria perguntar para vocês. Como é que vocês veem o benefício que isso traz, né? Como que o fato da gente estar tentando juntar atores que às vezes não estão tão conectados e que têm tanto potencial podem ajudar a realidade de cada uma das cidades. E, inclusive, queria perguntar, vocês têm exemplos que mostram que isso acontece e que quando acontece é muito bom? Então, eu queria falar um pouquinho, pegando muito esse gancho aqui que a Jana trouxe, eu acho que um grande desafio, né, tanto na fala da Ana quanto da Jana, é a gente entender que coisas já acontecem. Né? Não está parada. As coisas já acontecem. A questão elas acontecem isoladamente, elas não têm uma sinergia e muitas vezes a gente tem que tomar um cuidado para não sobrepor o que já acontece, porque senão a gente pode querer inventar roda, mas na realidade essa roda já está girando, né? Então, assim, conectar esses atores, e aí eu posso falar muito lá por Paranaguá que a gente tem ali, né? Um ativo maravilhoso que é a Grande Reserva Mata Atlântica. Nós temos também o maior porto graneleiro do país, está em Paranaguá, em termos de exportação. E a gente fica de frente para uma baía onde as comunidades insulanas são extremamente carentes e impactadas por essa atividade de alta tecnologia. Então, onde está o meio termo aí? Porque todas essas empresas também têm sua atividade de educação ambiental, porque elas estão numa zona de impacto portuário. Então, veja, são dimensões diferentes que a gente precisa trabalhar e articular, porque
não há julgamento. Todos ali estão entregando a sua parte e, de alguma forma, estão movimentando o desenvolvimento econômico local. E o desafio está onde a gente encaixa o desenvolvimento social e ambiental nesse imbróglio todo de desenvolvimento econômico. E as universidades que nós temos lá, nós temos a federal, temos a estadual, temos particular, também tem várias ações em parcerias. E aí não apenas nessas comunidades, também na nossa cidade sede ali. Então você fica pensando assim, quanto maior for o meu relacionamento com esses atores e com essas lideranças que estão dispersas, maior será o meu entendimento e a minha condição de fazer com que eles venham minimamente ouvir que movimento é esse e queiram se envolver. Então eu acho que aí a grande sacada é entender onde estão as lideranças, porque a gente sozinho não tem essa condição, né? Onde está a liderança que vai comungar conosco deste propósito e vai ser o porta-voz para que essa comunidade compre a ideia e queira trabalhar junto, para que não seja só mais um projeto, porque normalmente essas comunidades, elas são atingidas por todos os lados, né, com projetos. E aí mostrar assim, olha, não se trata de um projeto, é um movimento que veio para ficar e que a sociedade civil organizada como um todo está envolvida. Eu acho que é muito disso. Jana, você vê também esse movimento em Belém? Você tem exemplos aí para mostrar que vale a pena? Em Belém a gente tem o Parque de Ciência e Tecnologia, que é o PCT Guamá, em que lá existe tanto, ele serve de sede, né, de várias startups, institutos de pesquisa, que tem esse processo de aproximação da sociedade, de compreensão, laboratórios de pesquisa sobre a sociobioeconomia, né, sobre como que eu consigo potencializar, né, a utilização desse recurso natural de modo a sanar determinadas demandas sociais, a questão da soberania alimentar, que é muito importante. O SEBRAE, em específico, em Belém, o polo de bioeconomia fica no Pará, né? Então, assim, o que acontece ali na bioeconomia e que acontece como sendo, né, fórmula de sucesso, né, que dá certo, é multiplicado para os outros territórios, né, para os outros estados. Então, esse processo de aproximação, né, entre a sociedade, entre a academia, o poder público, ele é muito necessário. Principalmente quando a gente está falando também do acesso a recursos e geração de oportunidades. Essa oportunidade entende-se como qualificação, acesso a metodologias, letramento sobre determinados assuntos que para a gente é muito necessário, né? Para a gente se potencializar, se fortalecer. Queria aproveitar com a fala da Jana e te perguntar, Ana, você está em Campinas e você mesma puxou a questão do polo científico, né? Você tem ali grandes universidades. Mas aí eu queria te perguntar dos outros atores. Como é que é essa relação quando a gente está falando com as grandes empresas, quando a gente está falando com o poder público? Você vê que eles também estão envolvidos ou é uma pauta que a gente precisa aprofundar com esses atores? Bom, vou falar pela minha lente, né? Pelo que eu vi enquanto uma pessoa que está atuante no terceiro setor, né? Eu entendi a gente muito mais dentro do nosso universo ali, né? Do terceiro setor, com os nossos investidores, com o nosso público, né? Nosso público-alvo, atuando de forma muito isolada. Esse era o meu sentimento. E aí, eu acho que é interessante a gente falar desse momento em que a coalizão chega na cidade, né? Porque lá em Campinas eu faço parte do conselho local da coalizão, né? E a hora que chega e a gente de fato começa a colocar o grupo na mesa, lógico que a gente sabe, lógico que a gente conhece o poder público, lógico que a gente conhece, mas assim, sentar na mesma mesa, dialogar, co-criar, foi a primeira experiência que eu, em Campinas, tive, entendeu? De estar dentro ali nesse ambiente do conselho, com todo mundo dentro da mesma sala, fazendo uma discussão, né, uma construção coletiva. Porque a minha experiência ela não era assim, né? A gente estava falando com as empresas, com quais empresas? As potenciais investidoras da nossa organização. Né? A gente está falando com o espaço de qualificação, profissional, quem está podendo auxiliar a gente. Né? Então, era sempre essa busca muito
isolada, Pontual, né? né? Cada um fazendo o seu. Por isso que eu falo, a gente está falando de uma cidade grande espalhada, né? A galera que está aqui, conversando com a galera aqui, não... e o conselho, eu sinto que ele veio muito com esse papel, né? No começo a gente olhou, como é que isso vai funcionar? Mas a hora que a gente se vê ali, né, não... criando como se fosse um fórum mesmo, né? Em que a gente coloca diferentes agentes na mesma, né, na mesma sala. E olha, nossa, quando que será que eu teria a oportunidade de, né, de falar com esse outro ator aqui nesse Exatamente. ecossistema? Eu acho que é interessante, inclusive, a gente lembrar que para a coalizão, um dos princípios da coalizão é justamente que a gente precisa com que todos esses atores, né? A gente trabalha com 8 dimensões e cada uma delas trabalha com um ator diferente, que todas elas precisam funcionar em conjunto para que a gente crie realmente um ecossistema fortalecido para dar apoio para os negócios de impacto. E aí eu queria perguntar justamente isso para vocês. Isso foi uma novidade para o território de vocês, para as cidades de vocês? E o que trouxe de bom? Aonde que vocês já estão vendo que esse olhar que a coalizão levou para a cidade já começou a criar, pelo menos, não vou dizer nem frutos, mas a gente já está vendo umas mudinhas nascendo. Germinando, né? Isso. Olha, eu diria assim, por Paranaguá, né? Então, por Paranaguá, eu não tenho a realidade da Ana, né? Porque a gente está falando 10% em relação a Campinas. Como a gente já tinha um movimento, a cidade é menor, são 168 mil habitantes, né? Então, é muito menos complicado, né? É muito menos complicado. Você consegue se aproximar do poder público, você consegue se aproximar, por exemplo, de grandes empresas num nível de complexidade menor do que seria numa Campinas, por exemplo. Então, a gente já tinha um certo estreitamento com esses atores. Onde eu vejo o ganho com a iniciativa da coalizão e com essa governança, né, que se constrói ali, é ter aquela agenda fixa. Né? É como ir à missa, né? Não importa se tem ou não fiel lá dentro, o padre vai rezar a missa. Então, eu acho que isso é bacana, porque talvez nesta reunião a Jana não possa vir, mas a Ana foi. Na próxima, talvez eu não vá, mas aí a Jana e a Ana foram. Então, este compromisso em ter uma agenda fixa e ela acontecer independente a nível de quantidade, mas de qualidade, eu acho que isso é muito rico e para mim eu percebo que tá aí o diferencial do que a gente vinha fazendo enquanto iniciativa e para nós, enquanto Sebrae, a Coalizão pelo Impacto, toda essa iniciativa, ela veio a fortalecer a iniciativa que nós já tínhamos no território e que estava assim, né, muito ali, puxa, por onde a gente recomeça, um pós-pandemia, né? Todo mundo cansado de redes sociais, todo mundo cansado de... Ninguém aguentava mais, né? Live, essas reuniões online, né? Hoje você pede por situações presenciais. E para nós encaixou como uma luva esse movimento da coalizão, porque foi um mote para a gente falar assim, ó, gente, lembra daquilo que a gente falava antes da pandemia sobre o Sistema Regional de Inovação? Porque também trabalhar com negócio de impacto, entender o negócio de impacto como um empreendimento e que precisa gerar lucro sim, porque não tem pecado ganhar dinheiro, é falar de inovação na veia. Né? Esse empreendimento ter que repensar a sua forma de atuar. Então, isso é inovação sim. Então, essas duas iniciativas se casaram e fez muito sentido para nós lá em Paranaguá. Em Belém? Lu, na minha percepção em Belém, o Coalizão ele representa continuidade, né, e representatividade. Então, são as duas palavras que eu consigo visualizar no Coalizão. A continuidade, porque a gente está falando de um projeto, né, que tem duração de 5 anos, então a gente sabe que tem, né, um período aí de maturação de tudo isso, desse ecossistema, vai ser deixado e construído e efetivamente deixado um legado, em que o foco é a sustentabilidade desse ecossistema, né, independente de qual esteja
qual seja o sujeito, né? Qual seja a instituição envolvida. Então, desde de quem empreende, quem vai ser acessado por essas iniciativas de impacto e as instituições dinamizadoras. Então, a gente está falando de sustentabilidade de uma forma macro. E também a representatividade no sentido de entendermos que ela nos chancela para poder discutir determinadas pautas, contribuir com determinadas pautas em espaços que antes sozinhas não conseguíamos chegar. E tem uma questão também que eu empreendo desde 2017, né? E nem quando eu olho essa trajetória, né, e analiso o ecossistema empreendedor de Belém, eu observo que existia um modus operandi muito de ações pontuais. Então, vê uma instituição de fora, normalmente, que ela atua, mas ela não está na Amazônia, ela vai, ela aplica uma metodologia, ela faz uma ação, as pessoas se envolvem, se engajam, se empolgam e depois não tem a continuidade. Então, quando o Coalizão vem com essa proposta, isso realmente tem um diferencial, né? Isso dá um esperançar, isso realmente, e não só o esperançar esvaziado, mas a continuidade em que a gente consegue visualizar online, de forma híbrida, presencialmente, como estamos aqui, né? Estamos hoje em São Paulo e somos de inúmeros territórios, fazendo uma troca presencial, como Catiane falou. Então, isso é importante, isso realmente transforma, isso realmente impacta. Isso era um ponto que eu queria trazer, justamente, para além, né, de tudo isso que a gente falou, porque aí tem esse primeiro momento, que é esse momento, né, de estar ali na cidade, encontrando, né, dialogando com esse ecossistema, falando, né, esse momento que a gente tem de falar do impacto, e depois os momentos que a gente tem das trocas entre as cidades, que aí é outro salto que a gente acaba tendo, né? A hora que a gente vai trocar com as outras cidades, né? Então, hoje em dia é incrível, a gente já falando aqui, né, o material de um, o material da outra, a experiência de um, tudo isso é muito válido, isso é muito potente, né? Isso é muito rico para a gente, para olhar o trabalho de uma outra perspectiva mesmo, né? De olhar muitas coisas e falar, pô, isso daqui me parece que era porque a gente, como é tudo muito novo, quando a gente fala de negócio de impacto socioambiental, a gente está falando de um território ainda muito novo. Então, a gente trabalha com muitas teses, né? Muitos pressupostos. E a hora que eu falo, poxa, a tese que eu tenho aqui é a mesma que ela está, né, atuando lá, é similar ao que a outra está vendo lá no outro lugar, e aqui está resolvendo dessa maneira, aqui está trazendo essa novidade. Isso é essa conexão, na verdade, aí, né, Ana? Essa conexão que nos foi proposta trouxe um pouco de aconchego para a gente, né? Porque o que acontece normalmente, né, Ludmila? Veja, as cidades estão nos extremos, né? A gente está falando de cidades em extremos. E muitas vezes a gente se pega, nossa, será que esse é o caminho mesmo? Será que eu estou enxergando corretamente? E aí, quando a gente está nesse momento aqui, a gente fala, caramba, tá tudo certo, né? Estamos Todo todos caminho, nos né? encontrando nessa caminhada, estamos todos nos experimentando, e eu acho a questão das boas práticas, né? É ouvir o que a Ana tá fazendo lá, é ouvir o que a Jana tá fazendo também lá em cima, e falar, isso me cabe, isso talvez não com toda essa intensidade, mas eu posso dar uma pincelada disso lá no sul também. Então, Sim. Eu acho que essa troca, no mínimo, com um insight, a gente sai daqui para dar uma apimentada nas coisas que a gente está fazendo lá. Gente, achei super interessante, porque vocês responderam que eu ainda não tinha perguntado e ia perguntar, que era justamente essa questão das trocas nacionais. Então, eu vou até estender um pouco esse assunto e perguntar para vocês o seguinte, olhando para a realidade de cada um dos projetos, o que vocês acham que ele pode oferecer para a coalizão e para as outras organizações de positivo, né? Onde que a sua experiência pode contribuir e onde que você está procurando respostas, né, para as suas questões? As minhas questões, Ludmila, ainda é de entender se tudo aquilo que a gente percebe como potencial de negócios de impacto socioambientais, se é uma realidade para o território onde eu atuo. Porque eu acho que é um desafio muito grande a gente ter essa validação. Porque a gente tem muito no discurso assim, olha,
muita coisa já acontece, a gente já sabe que os negócios já estão acontecendo, mas quando a gente puxa mais para o lado técnico, para validar conceito mesmo de negócio de impacto socioambiental, porque tem dinheiro envolvido nisso, né? Porque pessoas aportam recursos, empresas aportam recurso aqui e tem uma finalidade muito, muito prática ali, negócio de impacto socioambiental. Isso é uma realidade no meu território? Eu ainda preciso dessa resposta. Eu acho que esse, para mim, é o principal desafio, porque empreendedorismo sustentável, né, representando a empresa que eu represento, trabalhando nessa empresa, seria um absurdo eu dizer que não, porque já é uma estratégia trabalhar empreendedorismo sustentável, mas aqui um pouco além do empreendedorismo sustentável, né? É empreendedorismo sim, mas nós temos uma pegada muito específica aqui. Então eu acho que precisamos de mais tempo para maturar mesmo, para ir um pouquinho mais a fundo. Agora, com toda essa bagagem que a gente leva desse encontro aqui, eu acho que eu, pelo menos, me percebo em condições um pouco mais favoráveis de validar esse olhar. Mas, para mim, é inegável que realmente o impacto desse movimento, ele é inegável. Tendo uma quantidade já sendo executada de negócios que possa ser classificada como impacto, ou ainda estando num cenário de provocação, de estímulo para que isso aconteça. Mas só por falarmos desse assunto, só por desmistificarmos esse tema, só por a gente levar uma bandeira para falar assim, isso aqui é importante, Jana, nós precisamos falar sobre isso. Eu acho que só isso já